Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a vida espiritual e o mundo espiritual e a nossa fé em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas falam que Jesus venceu tudo na cruz, que agora tá tudo bem. Gente, a gente tem guerra espiritual, a gente tem que fazer força, tem que estar em oração, tem que estar lendo a Bíblia, tem que jejuar. Quem se converte tem uma temporadinha ali, ó, se converteu, que a gente chama do primeiro amor. Deus isola o mal, né? E a pessoa vive muito feliz, porque daí vive longe dos demônios, sem os ataques espirituais, sem inveja, sem nada. A pessoa fica assim com aquele bloqueio maravilhoso. Quem dera que a gente vivesse a vida inteira nesse bloqueio de Deus, né? Que daí, bah, era só a felicidade, né? Mas é uma temporada. Nessa temporada que você se converteu, aceitou Jesus, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desceu as águas lá, mergulhou. Numa idade que você sabe o que você quer, Jesus, que você aceitou Jesus. E aí você tem que buscar ler Bíblia e buscar a sua oração, ter seu momento, fechar a porta do quarto, aquele momento de ler e entender. Até porque você não vai querer ser manipulado por outras pessoas, né? Você não vai querer que alguém pegue e te manipule e a tua cabeça seja um leme que vira para um lado e para o outro. Você quer ser, porque Jesus veio para ser o sumo sacerdote. Então a gente tem pastor, tem, pode ir na igreja, pode, mas o teu sumo sacerdote é Jesus, não pode ter um guru. Então você vai ler a Bíblia, vai aprender da palavra de Deus, vai ler muito Provérbios, Tiago, lê toda a Bíblia, né? Só que tem passagens tipo Daniel 10, 21, lá onde Daniel ele jejua 20 dias. E o anjo vem, Miguel diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, as orações dele foram ouvidas, porque vai ter momentos de guerra espiritual que você vai ter que jejuar mais tempo, vai ter que orar mais tempo. E desde o primeiro dia que Daniel jejuou e se aplicou em buscar, Deus ouviu. Só que as pessoas vão dizer, Jesus venceu na cruz e tá tudo vencido. Não é assim. Deus é todo poderoso. Se Deus quisesse pegar o Satanás, encarcerar e todos os demônios, Deus faria. Só que Deus é justo com o diabo e justo com nós seres humanos, justo com os anjos, Deus é justo com todo mundo. Então tem momentos que Deus entra na peleja, ele peleja por ti. Mas tem momentos que tu vai ter um embate com a força das trevas, com os demônios. Então esses embates como são feitos? Eles são feitos através de jejum, de oração, de consagração, de santificação e de busca a Deus. Aí vai ver, vigília. Fase vigília. Hoje mesmo uma amiga minha me mandou um vídeo de vigília. Isso é o que? Ela tá no horário que ela poderia estar dormindo, ela tá buscando a Deus. Ela tá se enchendo da presença de Deus. Pra que a vigília? A pessoa não vai lá para cantar, para comer um lanche, para conversar, não é uma festa. É uma festa espiritual sim, mas não é assim, as pessoas vão para passear, não. A vigília, a pessoa vai passar a noite lá lutando contra a vontade dela, que a carne dela quer dormir a noite inteira. Ela vai estar lá acordada, orando, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, buscando a presença de Deus para ela se revestir da presença para que esteja pronto no dia da guerra. Que a gente nunca sabe, ninguém sabe quando vem o dia mal, ninguém sabe quando vai chegar a dor, mas quem é soldado de Jesus, porque Deus nos chama para um exército, tem que estar sempre pronto. Então, quem se converteu, buscar ler Bíblia, buscar ir em vigília ou fazer a vigília. Não vou em vigília, não vou em monte. Tipo mulher, né? Ainda mais no Brasil. Meu Deus, né? Não respeito nem as crianças. Então, tirar um dia para orar de madrugada, ir pro teu quarto, fechar tua porta e te ajoelhar e falar com Deus. E cantar louvores a Deus, né? Daí buscar a Deus de todo o teu coração, se derramar para estar forte para vencer os dias difíceis, tá? Daí tem Atos 14, 19 também. Que muitas vezes a pessoa chega na igreja e vão contar a história da carrochinha, que Jesus já venceu tudo, que agora tá tudo bem, vai ser só felicidade. Isso é o falso evangelho, tá? Tá lá em Atos 14. Paulo e Barnabé
em Icônio. E aconteceu que em Icônio entraram juntos nas sinagogas os judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Eu vou pular lá pro... que é o Atos 14, lá pro 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Quer dizer, Paulo, que é o apóstolo Paulo, que está lá no Novo Testamento, ele foi espancado, né? Porque isso aqui, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades e forças espirituais da maldade que habitam as regiões celestes. Então, por quê? Porque essas pessoas não gostaram que ele tá pregando. Ele tá fazendo alguma coisa errada? Paulo tá roubando? Não. Aí as pessoas vão dizer, mas eu faço tudo certo. Vai fazer tudo certo. Mas a partir do momento que tu aceitou Jesus, tu se torna inimigo do mundo. Inimigo do sistema que tá aí. E o sistema que tá aí é dominado pelos demônios. Tu vai ver hoje em dia aí, morre um rapaz que só tinha ideia, se sentava e não deu tapa na cara de ninguém, ele não ofendeu a mãe de ninguém, não fez nada. Ele estava sentado, defendendo aquilo que ele acreditava e foi assassinado. Aí tu vai ver que teve gente que festejou, entendeu? Então essas pessoas que festejaram, elas são de quem? Elas são do diabo. Então a partir do momento que tu é de Deus, tu pertence ao reino de Deus. O reino do diabo vai lutar contra ti, eles vão te odiar. Por quê? Porque eles são cheios desses demônios. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas, uma vez tu sendo de Deus, tu sendo cristão, tu vai sofrer, tu vai gemer, e não é porque tu fez alguma coisa errada. Então, por isso, tu vai ter que te preparar. Tem que estar preparado para esse dia mal, porque tu pode ter uma vida maravilhosa, tudo, mas tu vai ter perseguição, tu vai ter luta, tu vai ter guerra. E se o nosso Senhor Jesus morreu por nós, se ele foi perseguido, se ele foi caluniado, se ele foi traído, nós que vamos herdar a salvação com Cristo, nós também somos, porque Jesus é Senhor, o Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus sofreu, quem é o servo para não sofrer? Então, trazendo para o mundo espiritual, que eu estou falando da vida espiritual e o sobrenatural, esteja sempre pronto, como um soldado que está sempre pronto, que não sabe quando vai ser atacado, que está pronto para sacar a arma e matar o bandido. O crente é assim, a gente tem que estar sempre revestido da presença de Deus. A gente não pode estar chupando bala, não pode estar chupando o dedo, não pode estar distraído. Então, quando tu puder, a vida tá boa, tá tudo bem, tá no primeiro amor, ou tu já conheceu Jesus e ninguém nunca te disse que tu ia ter guerra espiritual e podem vir doenças, que podem vir traições, que vem tristeza, porque o mundo jaz no maligno. Jazido é morto. O mundo, a partir do momento que Adão caiu, passou para as mãos do diabo. E o diabo veio para quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, esse mundo, ele tá cheio de maldade, de malignidade. E se tu é e eu sou de luz, a gente tem que buscar a luz e se revestir da luz, tá? Então, tira essa ideia, Jesus venceu por tudo por nós na cruz. Ele venceu tudo por nós na cruz. Mas o próprio Jesus teve guerras. Os discípulos tiveram guerras, os apóstolos tiveram guerras. A igreja primitiva foi lançada aos leões. Então, sim, Jesus venceu tudo na cruz. Sim, nós somos em Cristo mais que vencedores. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso não nos isenta de ter uma vida de guerra e de luta espiritual. E não nos isenta de sofrer, de ser caluniado, de ser perseguido. Porque as pessoas nos veem e elas nos odeiam. Por quê? Porque nós somos do outro reino.
A gente não é igual elas. E elas têm raiva do jeito que a gente vive, do que a gente come, do que a gente faz. Elas vivem de noite te olhando. Se tu vai descobrir que se tu é de Deus, as pessoas te olham como se tu fosse um ET. É uma coisa muito diferente. E não fica assim, ó. Muda a mentalidade do mundo onde tu te sentia vítima e pega gosto pela guerra. Começa a gostar, tá? A melhor coisa é tu gostar. Não tem o que fazer, tem que lutar. O céu é conquistado por esforço. Ah, não se vitimiza, tá? Tem até estudos que diz que quando tu te sente vítima, o teu cérebro te lê como vítima e o teu corpo todo reage como vítima. Tu é um soldado de Cristo. Tu é um homem, uma mulher de Deus, tá? Tu tá na guerra e pega gosto pela guerra e vamos embora. E se tu buscar Jesus, tu viver em santidade, e se tu buscar a palavra, Deus vai te revestir, e tu vai, quando a coisa ficar braba, a coisa ficar feia, tu diz, em nome de Jesus eu vou vencer, e clama o nome de Jesus, não é Xexo, achachachá, não, Jesus. Jesus ressuscita mortos, Jesus expulsa demônio, tá? Jesus, o nome de Jesus. A coisa fica feia, tu grita, Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Jesus, usa o nome de Jesus, tá? Porque pro nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra, até no inferno ele tem poder. Ele tomou a chave do diabo, a chave da morte e do inferno tá na mão dele. Ele tem todo o poder, mas a gente também tem que lutar, tá? Não seria justo que Deus, sendo todo poderoso, pegasse o diabo e o diabo mexesse contigo e Deus olhasse, tá, toma um tapão na tua cara, pá, sai daqui. Não, Deus é justo com o diabo porque lá atrás Adão deu autoridade pro diabo, lá atrás a gente quando você pecou, você deu autoridade pro diabo, você vai ter que se arrepender, vai ter que fechar a brecha e o diabo não sai numa boa. O diabo sai com... Como é que tu vence o diabo? Portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele não foge no automático. O diabo não é brinquedinho. Ele é sério, ele vem pra cima, ele quer guerra, ele quer luta. E você vai ter que aprender a lutar. Então, como é que... Ah, quando o diabo me atacar? Porque ele existe, tá? O novo evangelho, o diabo não existe, mas ele existe, ele é real. Bem real, inclusive. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é o sujeitar a Deus? Viver uma vida reta, viver na honestidade, viver na verdade, abandonar a mentira, abandonar tudo. Você sabe o que é errado, o que é que não sabe o que é errado? Ah, eu não sei o que é errado, o que tu gosta, como é que tu gosta de ser tratado? Tu gosta de pessoas que agem corretamente contigo, sejam sinceras, verdadeiras, honestas? Isso que tu quer pra ti, isso aí tudo é certo. O errado, você também sabe, né? Certo e errado. A não ser que a pessoa já tenha uma lavagem cerebral tão grande, né? Que hoje em dia tem esse muito forte o relativismo. Cada um tem a sua verdade. Cada um sabe de si. A minha verdade, a minha verdade, a tua verdade, a tua verdade. Isso aí é coisa... É doutrina de demônio, né? Porque ninguém que... Ai, cada um com a sua verdade. Ninguém quer sair na rua e tomar um tapão do mendigo na rua ou de um louco. Essa verdade daí pra si não quer, mas quer fazer pros outros, né? Então, relativismo é a songamonguice. Tá, mas pulando a songamonguice, você vive da Bíblia, e a Bíblia é certo e errado, sim e não. Então, pra vencer, pra tá em pé, pra passar, e se prepare porque vai vir. É como assim, ó, vai chover, você recolhe a roupa, né? Coisas que você se prepara. Vai ter um filho, se prepara com o enxoval do bebê. O crente está sempre preparado para ser chamado por Jesus ou no arrebatamento, quando Jesus buscar, ou morrer e os anjos virem buscar e levar para Jesus. O crente tem que estar sempre preparado para morrer, igual um soldado, é a mesma coisa. O soldado também está preparado para morrer. Tem que estar sempre preparado para morrer ou ser arrebatado, ou as guerras espirituais, que elas vão... O diabo adora trabalhar no oculto, por isso que o nome é ocultismo. Ele, quando ele tá quieto, tá tudo, parece que tá bem, jejua mais e ora mais. Busca mais. Esses tempos eu tava aqui, tava com visita e tava muito feliz. Aí eu me assustei, tá tudo muito bom.
E aí eu peguei e botei um louvor que eu uso pra guerra, até quando, tipo assim, quando vai, eu já tive momentos assim que era impossível acontecer alguma coisa. E eu tenho os louvor que eu boto nesses momentos. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, Cauríbia, por que que tu botou esse louvor que tu usa quando tu tá em guerra? Daí eu disse, mas Deus, tá tudo muito bom. Tá tudo muito dando certo, tô assustada, né? O que será que o diabo tá preparando? Será que tem uma surpresinha? E Deus falou, não, minha filha, tem momentos de guerra e tem momentos de festa. Daí eu relaxei e fiquei em paz. Troquei o louvor, botei outro louvor e segui curtindo aqueles momentos. Também não é só guerra, tá? Tem alegria, tem felicidade. A vida do crente a gente é sempre feliz. Porque a alegria do Senhor, a alegria de Deus é a nossa força. Deus nos dá alegria, não é só guerra. Até porque a gente se prepara muito quando vê, não, eu fiquei assim, né? Ah, mas eu fiquei feliz. Tem momentos sim que Deus dá diz pro diabo, tá? Uma pausa, sai, te afasta, né? Porque Jesus não passou o tempo todo na cruz. O Senhor Jesus passou o tempo todo na cruz, não. Ele foi pra cruz, foi horrível, foi a madrugada toda sendo torturado, mas ele não passou o tempo inteiro na cruz, né? E também não vão ficar assim, tudo é dor, tudo é tristeza. Não. Não passou o tempo inteiro na cruz. Ele também não viveu só no deserto. Jesus ia nos casamentos, ia nas festas, conversava com as pessoas, curava as pessoas, ressuscitava mortos, expulsava demônios. Tem momentos de paz. Só que não baixa os braços e fica totalmente assim, sem lembrar, porque às vezes a gente esquece. Ah, tá vivendo de boa. Vive a festa vigiando. Lembra de Gideão, que o pessoal que foi beber água e baixou a boca na água, eles foram eliminados, foram tirados do exército, e aqueles que estavam sempre ligados ali, tomando água com a mão e olhando, esteja ligado, mas tem momentos de festa, tem momentos de alegria. Na verdade, Deus nos dá muita alegria, porque a salvação veio dos judeus, né? A Bíblia nos mostra isso, né? Jesus era judeu. E o judeu é um povo muito alegre, que festeja, é alegre, e a salvação veio deles. Nós não somos judeus, somos gentios, mas o Deus é o mesmo, né? Na verdade, Jesus veio e eles estão ali esperando o Messias que já veio perdendo tempo. Mas tudo bem. O povo judeu é muito alegre, é muito feliz, porque Deus é alegre, Deus é feliz, Deus é alegria, amor, é felicidade, Deus é tudo de bom. O que a gente tem que se cuidar é da nossa vontade, né? Porque depois da queda de Adão, o nosso pensamento se assemelha ao pensamento do diabo e não de Deus. A gente tem que cuidar da gente primeiro, né? Porque, ai, os meus inimigos, aí alguém já vai querer se sentir vítima. Não, tu é o pior, tá? Porque a Bíblia diz do que queixa-se o homem mortal. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vai te queixar das coisas erradas que tu faz. Que daí traz consequência à tua colheita e tu sofre por isso também. Não vai se fazer de vítima também. Ai, eu sou perseguida pelo diabo, pelas pessoas. Ai, para. Sem vitimismo, tá? Mas a gente tem que se cuidar da gente, primeiro, né? Dessa carne aqui, ó, que só quer fazer bobagem. E sempre se voltar para a Bíblia, puxar a tua carne para fazer a vontade de Deus, porque isso vai te trazer vitória, felicidade. Porque se Jesus levar 1000 anos para vir, ou 1 milhão de anos, quem seguir a Bíblia não vai ter arrependimento, tá? Quem seguir a moda do mundo, a moda woke, a moda imbecil que vier, hoje tem o woke, mas antes já teve outras ideias imbecis, tá? Não existe modernidade. Modernidade é besteira. Tu sempre vai ter que ter um teto, tomar água e comer. Tudo que Deus criou vai ser até o fim. Então, tudo isso aí é mentira, tá? Então, se cuidar de ti mesmo, depois se cuidar dos teus inimigos humanos, né? E ter vigilância, né? Tá acordado, não tá dormindo. E se cuidar do mundo espiritual. Se revestir do Espírito Santo, ter o teu jejum, tomar sempre bastante água, tomando água, não faz jejum sem água. Eu não faço, tá? Não faço. Dizem, ai, mas pro médico é lá de vez em quando. Porque daí eu falar pra fazer jejum sem água, aí um louco se mata, porque as pessoas são doidas, né? São, ó. Toma bastante água, faz um jejum de 8 horas ou 6 horas, tá?
Com água, bastante água. Não excesso de água também não vai se matar, né? Porque hoje em dia as pessoas aí, ela disse, eu morri porque eu tomei água. Tomei 15 litros d'água e morri. Ai, as pessoas são idiotas. Água, ó, a natureza como é que é? O leão vai lá e baixa a boca e bebe água até ele se sentir satisfeito. Até tu te sentir satisfeito, beba água. Faz 3 horas de jejum, se não pode. Faz 1 hora, acho que o pior jejum que eu já fiz foi 1 hora, porque 1 hora de jejum, aí toda hora eu enxergava uma coisa para comer, toda hora, né? E aquela hora não passava. Foi o pior. Pelo menos quando tu sabe que é várias horas, tu relaxa, são várias horas, mas aqui é só 1 hora, toda hora pro relógio, tá? Busca Deus e seja feliz, porque Jesus é a nossa alegria, a nossa vida, na verdade, é maravilhosa. Às vezes as pessoas veem a gente feliz e com raiva porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tenho alegria. Problema teu, não serve a Jesus. A felicidade vem de Deus. O diabo não dá felicidade, o dinheiro não dá felicidade. A droga te dá uma euforia, mas depois passa. Problema é teu que não quis Jesus, tá? Então tu vai ter raiva até de estar alegre, de ser uma pessoa alegre, as pessoas têm ódio de ti, porque daí elas têm dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu sou isso, e é uma infeliz, é um infeliz, porque não tem Jesus, tá? Um beijo é só um pouquinho sobre a caminhada com Cristo. Beijinho. Até mais.